você está vivendo um momento aí difícil na sua vida, presta muita atenção nesse papo que a gente vai ter agora. De repente, reveja essa reportagem, porque a música pode operar um milagre na sua vida. Você deve ter visto no final da reportagem a história do Lucas, que acordou do coma com uma música do Alok. Essa música que estava tocando na reportagem. E também todo o amor, toda a emoção da família falando da recuperação e que sempre esteve e continua ao lado dele. E para relembrar esse caso, que teve repercussão em todo o Brasil, nós estamos recebendo o Lucas e também o pai dele, o seu Odair. Muito bem-vindos ao Ver Mais. Ok. É uma alegria conversar com vocês e relembrar essa história que emociona até hoje, né, Odair? É verdade, assim, ó, foi um período muito difícil, né? Hoje a gente vê que foi uma alegria porque teve um final feliz, né? Mas foi, assim, uma luta muito grande, né? Mas a gente saiu com a vitória, graças a Deus, ali. E foi, assim, muito impactante, mas teve um final feliz. É uma história longa, a gente estava relembrando, né? Faz 5 anos do acidente e o Lucas ficou muitos dias em coma. Completamente, os médicos assim não davam esperanças de recuperação. Ele entrou com um estado gravíssimo, em isolamento dentro da UTI, numa salinha só para ele, porque ele teve vários traumas, tíbia, fíbula, fêmur, um antebraço, traumatismo craniano, peitoral, uma lesão no córtex frontal e um corte que ele teve atrás da perna, que ali perdeu muito sangue. Então, estava assim, como diz, na mão de Deus, né? Vamos ver, a medicina, a gente é muito grato com São José, né, o hospital, só que foi assim, um período que não tinha o que fazer, esperar o corpo se recuperar, né? Agora, Lucas, quando você ouve, ainda hoje, quando você ouve essa música do Alok, como é que mexe aí nas suas emoções? A emoção vai lá em cima, né? Qualquer música do Alok não é só a Herminal. A Herminal é maior, né? Mas qualquer outra música do Alok que toca, eu já sei já, ó, é do Alok. Gente, e olha só, ouvindo o Lucas falar, você pode pensar, meu Deus, né? Como que foi possível? Porque ele saiu, o processo de recuperação foi mais de 1 ano até que ele recuperasse a fala, o movimento. Agora, uma curiosidade, pai. Como que vocês descobriram, como vocês chegaram nessa música do Alok, com milhões de músicas disponíveis, como que essa música vocês descobriram que mexeria com ele? Então, o paizão aqui trabalha com solda, caldeiraria, máquina, lixadeira, maçarico, e não tinha o que fazer, eu estava desempregado na época, comecei a pesquisar mais sobre a lesão que ele teve no cérebro, não pelos membros de si, né? E aí eu pesquisei lá nas pesquisas que a música fazia sucesso, a música ajudava na memória, sistema nervoso, ela influenciava a musicoterapia. Aí eu fui ele se acidentou no dia 10, dia 14 eu tinha ido lá e comecei a botar umas músicas, gostava, eu, né, o pai, Creedence, Eric Clapton, essas músicas assim mais dos anos 70, 80, e não teve nenhuma reação. Eu vim para casa, e aí minha esposa e minha filha, e aí pai, como é que foi? Aí eu comecei a chorar, para não ter o resultado. Aí, Papai do Céu trabalha de formas diferentes, a minha filha pegou e, ô pai, põe aquela música da Herminal que o Lucas foi, o Mano foi em 2017, o Alok teve aqui num evento, numa casa noturna, aí foi a primeira rave do Mano. E ela falou assim, pô, o Mano escuta direto isso. E naquele momento eu fui pesquisar sobre a música, a letra, o trailer de um pai, de um filho, as dificuldades, então, e até hoje arrepia. E a gente conversou, falou, vou no outro dia botar isso. E no dia 15 eu postei na rede social do Facebook, a música preferida do Mano. Eu fui lá, pedi autorização para botar a música na UTI e botei o celular e comecei a traduzir. E aí ele começou a ter umas reações lá, espontâneas. Não sei se ele pensou que estava na balada, né, mano? E dali pra frente, assim, claro, né, a gente não pode tirar nenhum mérito dos médicos, da medicina, tudo. Mas isso eu pedi lá, autorização, eles sempre botavam uma música quando podiam, né? E aí ele foi dar uma melhorada, assim, foi. O caso dele chamou a atenção de muitas pessoas, né? Porque foi, assim, aqui a gente vê um homem de muita fé, claro, estava confiando no trabalho dos médicos, muita fé em Deus também, e que teve uma estratégia. Então, ele usou a música do Alok, e quando deu tudo certo, houve um encontro, e a gente vai ver agora como é que foi esse encontro. E ver a música fazendo a diferença assim, na vida das pessoas, para mim é algo muito impactante. Só que ver fazendo tamanha diferença numa recuperação como essa, ela serviu como um instrumento para a recuperação que o pai usou
para o Lucas. Então, para mim, mexeu muito, assim. Hoje no show, quando eu toquei a Germinal com o Lucas, foi algo muito, muito, muito forte para mim, assim. Porque simbolizou para mim já o capítulo final da recuperação, mas a gente celebrar, então, esse renascimento, entende? A gente estava celebrando a vida ali. Para mim foi muito forte isso. Alok contou à família como a história de recuperação de Lucas também foi marcante para ele. A força da família, sabe? Em tentar trazer o Lucas de volta, para mim isso foi muito forte, porque eu vou ser pai. E eu me coloquei no lugar do Oda. É Oda, né? Isso. Que é o apelido, já tô aqui, ó, Oda e Humano. Oda e Humano. Que se eu tivesse no lugar dele, o que eu teria feito? Entende? Eu fiquei me colocando muito no lugar do Oda. E aí, no terceiro plano, que foi onde eu vi a música entrando na matéria, assim, que foi uma ferramenta usada pela família, trazida pela irmã, que ajudou nessa recuperação. Então, eu vejo que existe uma coisa muito maior que esse amor da família, essa união e essa vontade de querer trazer de volta o Lucas, assim, que foi muito forte. A música foi uma ferramenta. E esse amor se manifesta assim a cada momento. Eles estão aqui olhando, relembrando, estão se tocando, estão sorrindo, estão festejando, estão celebrando, né? Porque assim, ó, quando aconteceu o acidente, como o Osair colocou, ele estava desempregado, estava devendo, estava numa situação muito difícil. Ele poderia ter se revoltado, ele poderia ter desanimado, mas aí ele entendeu que talvez fosse esse o propósito, né? Estar disponível para salvar teu filho. Então, foi um momento mais difícil da minha vida, né? Já estou com minha família, minha esposa aí, 27 anos. E foi a maior prova de fogo que eu tive na vida. E aí eu pensava, poxa, se eu tivesse dinheiro, eu podia pagar alguém para cuidar do Lucas, eu podia botar no hospital particular e tal. Não, mas nós precisávamos estar 24 horas com eles ali, né? Até o Dr. Zebalos, que é o pai do cantor do Ziba, que por sinal o Ziba foi lá em casa cantar pro Mano, comentou que essa união nossa e dos meus amigos, da minha família, 24 horas com ele, fez toda a diferença na recuperação dele. Agora, Luca, quero saber como é que tá a vida hoje, né? Planos profissionais, como é que tá sendo? Minha vida tá indo bem, graças a Deus. Plano profissional, eu fiz um curso, PNSS, 2 cursos. Tô no aguardo para... Fez já a entrevista? Fiz a entrevista para desenvolvimento, a empresa lá de Rio Grande do Sul. Às vezes, de vez em quando, eu ajudo meu pai em casa, no serviço lá. Vida normal. Mas, vida que segue, vida normal. O Lucas é um milagre, né? É um milagre da ciência, é um milagre também da fé, da família. E assim, você dizia que os amigos não largaram a mão também nem um minuto, né? Não, quando o Lucas saiu da UTI e foi para o quarto, ele estava num estado próximo de vegetativo, tetraplégico. Não se mexia, não se movimentava, se alimentava por sonda, 45 quilos. E não precisaria ter pessoas acompanhando, mas o psicólogo falou que era bom de vez em quando ter, né? E eu tenho grandes amigos, né? 2 grupos de amigos meus lá, o pessoal do grupo do Jandira e do anos 90, são pessoas da minha época, assim, de alguns anos atrás. Eu te entendo. Bem mais. E só que era bom ter alguém próximo, por acaso viesse recordar a memória, alguma coisa, mas até então, assim, não ia ter o que fazer no caso do cérebro dele, que foi muito grave a lesão. E aí eu conversei com alguns amigos meus, eu preparei eles e tal, falei, não tá fácil ver o Lucas naquela situação, assim, mas fico interagindo com ele o tempo todo. E graças a Deus, assim, nesses 50 dias praticamente que ele ficou no quarto, ele nunca ficou sozinho de manhã, à tarde ou à noite. Sempre tinha um amigo meu, um familiar, alguém cuidando dele. E assim, o seu Zé me dizia também que nesse período, tratá-lo não como um enfermo, mas tratá-lo normalmente como se fosse um guerreiro ali na batalha. Assim, o que eu tinha recurso, eu tinha que pesquisar, né? Pesquisar e não tratar o enfermo como um enfermo. Trato com a pessoa como sempre foi. Meu apelido depois, os parceiros meus no hospital lá, me apelidaram de pai louco, porque o Lucas lá estava naquela ocasião, naquele momento que não se mexia nada, e aí o pessoal via eu chegando, e aí filhão, tudo bem? E aí boca aberta, não pode falar, tá com esse traque no pescoço? Mas assim, eu sempre procurei ser o mesmo pai que eu era lá fora, lá dentro com ele. Então todas as pessoas, eu pedi assim, não façam perguntas, afirmem os assuntos para não ficar com dúvida. Então assim,
Foi difícil, mas tivemos uma vitória. Que bacana. Olha só, chegou uma mensagem pra gente. A produção vai colocar o nosso WhatsApp, então, o recado que chegou. Que história linda. Amor acima de tudo, do paizão e da... Perdão. Amor acima de tudo, do paizão e da família. Mensagem do Valdir, que está acompanhando. Gente, isso aqui hoje é uma verdadeira aula. Assim, eu sou muito grata pela presença de vocês, realmente, porque eu tenho certeza que do outro lado tem alguém que precisava ouvir essas palavras, conhecer essa história também, porque é a experiência de vida de vocês que, se não, ainda não virou livro, não virou filme, mas já virou um exemplo de superação. É. A gente só pede assim para as pessoas. Eu passei por um momento muito difícil com o Lucas no hospital. A tecnologia é muito boa hoje, mas tem uma pessoa enferma, evita de olhar seu amigo, seu parente e ficar nisso daqui, ó. Tenta interagir o tempo todo com a pessoa. Isso vai fazer toda a diferença na recuperação do paciente. Não tratar como enfermo, trata como se fosse o seu irmão, seu pai, tia, amigo. Trata eles da mesma forma que você tratava. Quer falar alguma coisa? Tenha foco, força e fé. Determinação. Fechou, arrasou. Sem isso, não tem como... Sei lá, não tem como conseguir exatamente o que quer. É isso Foco, aí, mano. força, fé e determinação. Perfeito. Lucas, muito obrigada pela sua presença. Seu Odair, muito obrigada também. Eu que agradeço a vocês aí. Na época da reportagem, vocês ajudaram eu com trabalho, pessoas me procuraram. Hoje, graças a Deus, assim, a gente tem nosso trabalho, nosso serviço. Vocês ajudaram muito nós na divulgação. É isso aí. A gente está sempre aqui para contar boas histórias e também para ajudar a levantar.